Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Quando eu inicio esses vídeos, há 4 anos eu tenho iniciado sempre da mesma maneira, para tornar claro qual é a minha posição. Eu sou psiquiatra clínico, ou seja, traduzindo em linguagem bem comum, eu trabalho com paciente psiquiátrico, eu prescrevo medicação psiquiátrica, eu atendo do ponto de vista psiquiátrico e sou psicoterapeuta de base psicodramática. Eu sou psicoterapeuta, eu sou um psicodramatista. Em muitas pessoas são diferentes. Há pessoas que são de psicoterapia e há pessoas que são de psiquiatria. E às vezes há a mesma pessoa que eu faço as duas coisas. Mas como costumo brincar, e como o meu costume de brincar traduz sempre uma verdade que está em mim, eu costumo dizer que quando eu atendo como psiquiatra, o psicodramatista está aqui ao meu lado. Quando eu estou lidando com uma pessoa que está em psicoterapia, portanto eu atendendo como psicoterapeuta, o psiquiatra está aqui ao meu lado. Por que eu digo isso? Porque são duas coisas que podem se complementar. A psiquiatria é uma especialidade médica, tem uma visão médica, tem uma postura médica, tem uma metodologia médica. Portanto, quando eu atendo como psiquiatra, eu atendo vendo como médico aquela pessoa. Mas qual é a essência da psicoterapia psicodramática, do psicodrama? É compreender contexto e relações. Então, eu atendendo como psiquiatra, eu tenho uma visão clínica daquilo que está sendo trazido para mim, e o meu lado psicoterapeuta faz com que eu amplie aquilo dentro do histórico de vida da pessoa, ou seja, contextualize aquilo que lhe acontece em sua vida. Mesmo um remédio, que é uma coisa totalmente material, de natureza biológica, a ação dele é biológica, continua sendo algo que a pessoa tem que compreender, tem que aceitar, e não apenas fisicamente, mas ela precisa absorver aquela substância, não apenas fisicamente, mas compreender o que ela está fazendo consigo e as repercussões daquilo na pessoa. Não é apenas a compreensão de efeito adverso que eu me refiro, que isso é uma obrigação médica, mas é o fato de que é algo que a pessoa terá que tomar para lidar com as coisas dela. Ele não pode entrar na vida de uma pessoa, na minha visão, ele não pode entrar na vida de uma pessoa de paraquedas. O remédio é algo que é útil, necessário e em algumas vezes ele é suficiente, mas nunca deixa de ser necessário a contextualização da história da pessoa, da história daquele paciente, contextualizá-lo naquela própria vida dele. E não que o evento psiquiátrico que surge pode ser de uma coisa pequena a uma coisa extremamente grave, ela precisa ter uma posição no seu mapa de vida. E essa visão de dar àquele que está tomando a medicação psiquiátrica também a oportunidade de explicitar, tornar claro o que ele espera, o que ele deseja, o que ele teme, o que lhe deixa em confusão, as encruzilhadas que ele se sente para se tratar.
e as dúvidas e, principalmente, os paradoxos. Eu aceito tomar o remédio, mas eu tenho medo de tomar o remédio. Para que eu vou tomar o remédio, mas será que ele vai fazer tudo? Quando nós estamos trabalhando em psicoterapia, em psicodrama, é sempre e sempre necessário, e isso o fazemos, que nós compreendamos a visão de mundo daquela pessoa que está nos procurando. A psicoterapia não é a introdução de um conhecimento na cabeça de uma pessoa. Né? A psicoterapia de qualquer natureza absolutamente não é uma instrução programada em que é enfiada na cabeça de uma pessoa. Não é uma orientação. É ajudar a pessoa a compreender aquilo que se passa na sua vida. Em linhas gerais, psicoterapia é essa. Compreender para quê? Para agir e tomar um novo sentido ou direção em sua vida. Mas essa visão também pode ser aplicada à medicina clínica e, no caso específico, da psiquiatria. O tratamento psiquiátrico, como o tratamento médico em geral, não é tratamento de queixa. Não é ter um dor de cabeça, eu vou tomar um analgésico, você vai tomar um analgésico. Não é eu estou nervoso, vou tomar um tranquilizante. Não é eu estou triste, vou tomar um antidepressivo. Psiquiatria é muitíssimo mais do que isso. A história psiquiátrica é uma história quase que biográfica, em que você precisa ter noção de todas as nuances da vida dele. Por quê? Porque as queixas psiquiátricas não são tão, eu vou usar um termo aqui, não são tão legíveis quanto as queixas clínicas. A queixa clínica é quantificável, a febre é quantificável, o peso é quantificável, os parâmetros laboratoriais são quantificáveis, a extensão de um membro é quantificável. Psiquiatria não tem essa quantificação tão precisa e nem de longe tão precisa quanto a medicina clínica. Portanto, a história biográfica da pessoa, que é a nossa anamnese, ela é extremamente necessária para que nós estabeleçamos um diagnóstico correto. Por quê? Porque quanto menos conhecimento você tem do paciente, mais você tende a tratar apenas a queixa inicial da pessoa. Mas mesmo a psiquiatria sendo dessa forma, uma especialidade médica que se atém à vida da pessoa, ela precisa se ater, na minha visão também, aproveitar o lado da psicoterapia, de compreender como é para a pessoa aquilo. Nem todo diagnóstico é igual para todas as pessoas. Um determinado diagnóstico para uma pessoa pode ser extremamente limitador e sofredor. Pode causar um sofrimento imenso. E esse mesmo diagnóstico para outra pessoa pode ser só uma preocupação. É bastante possível com uma pessoa que a sua forma de trabalho seja atividade intelectual literária, por exemplo, em que os primeiros sinais dos quadros demenciais, principalmente de Alzheimer, vamos colocar de Alzheimer, para ele causa um sofrimento imenso, porque ele sente imediatamente e antevê o futuro sem aquela ferramenta principal dele. Talvez uma pessoa em que o trabalho intelectual, no sentido literário, não seja tão fundamental para a sua vida, essa perda seja mais diluída durante o tempo, até atingir uma proporção significativa. Mas talvez uma pessoa que trabalha com o físico, um atleta, por exemplo, seja mais nítido para ele um desvio na sintomatologia corporal, porque imediatamente o instrumento dele é afetado.
Talvez, isso é uma suposição minha, o fato dele ser atleta e ter como instrumento principal o seu corpo, tudo aquilo que afete o corpo e o desempenho dele, primeiramente é visto primeiramente do que aquilo que afete o aparelho cognitivo. Mas se o trabalhador, em lugar de usar o corpo, ele usa as ferramentas cognitivas, ou seja, uma pessoa que trabalha com palavras, como agora, usando um exemplo. É bastante possível, usando um exemplo pessoal, é bastante possível e é real que uma limitação física que eu tenho me afeta infinitamente menos do que uma possível afetação do meu aparelho cognitivo. Eu sou psiquiatra, eu sou psicoterapeuta, eu estou fazendo esses vídeos, eu sou professor. Então a percepção de que alguma perda em mim desse aparelho cognitivo que me permite comunicar com as pessoas fosse afetada, eu perceberia imediatamente e imediatamente geraria em mim o que é angústia? É a antecipação negativa de um futuro. Geraria em mim uma tremenda angústia. E se eu perder tudo que eu tenho? Mas a minha limitação física, que eu tenho numa perna, é irrelevante para mim. Eu me adaptei há muito tempo. Não me causa sofrimento. Não tem maiores relevâncias. Mas se em proporcionalidade, essa dificuldade que eu tenho muscular em uma perna, que não é grave, é de leve, mais perceptível do ponto de vista físico, se essa mesma intensidade tivesse no aparelho psíquico, provavelmente eu não estaria fazendo isso, estaria aflitíssimo procurando um colega meu para ser tratado, tanto psiquiatra quanto psicoterapeuta, porque eu teria que lidar com uma ameaça de perda concreta para o meu principal instrumento de vida e de exercício da minha vida. No entanto, essa limitação física, apenas eu faço o tratamento fisioterápico. Esse exemplo pessoal que eu precisei trazer para não ficar, novamente para contextualizar, significa que quando nós exercemos a psiquiatria, nós precisamos entender a pessoa para a qual nós estamos dirigindo o diagnóstico. Nós precisamos entender a que família pertence aquela pessoa para a qual nós dirigimos o nosso diagnóstico. Nós precisamos entender qual é a situação de vida daquela pessoa para a qual nós estamos dirigindo o diagnóstico. Ou seja, além de compreender e diagnosticar a doença, nós precisamos compreender e diagnosticar, já que a palavra diagnóstico significa conhecimento, precisamos conhecer a pessoa para quem nós estamos nos dirigindo em diagnóstico, em tratamento e em orientação. Eu espero que essas reflexões hajam sido úteis. Para mim foi importante. Tchau.